Olá, crianças, tudo bem? Eu espero que sim, né? E eu cumprimento a todos vocês e as suas famílias com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma linda aula, uma linda lição da Escola Bíblica Dominical. Em casa ainda, né? Estamos orando e Deus sabe o tempo certinho para nós poder voltar para a igreja, vocês, né? Nas nossas salinhas. Muitos lugares já estão tendo aula presencial, mas ainda na nossa cidade ainda não é possível. Embora cada casa tenha se tornado uma igreja nessa pandemia. E eu louvo a Deus e agradeço também aos pais de vocês, às suas famílias, pelo empenho em ensinar todos vocês em seus lares. Vocês assistem o vídeo com a lição, mas a família está responsável para o reforço, né? A explicação, tirar as dúvidas, certo? Então, vamos lá já ao nosso versículo-chave da nossa lição de hoje. Nosso versículo-chave muito legal, muito bonito. O salmista diz assim, Ele me escuta quando peço ajuda e Ele atende às minhas orações. Está em Salmos 6, versículo 9. Vamos de novo? Agora vamos ler todos juntos, vamos lá. Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Está em Salmos 6, versículo 9. Crianças, uma curiosidade, o ensino. Salmos não tem capítulo, tá bom? Vou falar Salmos 6, versículo 9. Salmo 100, versículo 20. Salmo 145, versículo tal lá. Não é capítulo 6, é salmos de números. Os salmos é números e não capítulos, certo? Eu aprendi, então estou ensinando para vocês. Legal, né? Então, repitam mais vezes aí na sua casa, leia diretamente na Bíblia para vocês memorizarem, certo? Crianças, a tia vai fazer uma pergunta para vocês. Deus já respondeu alguma oração sua? Eu creio que sim, né? Muitas orações, muitos pedidos Deus já respondeu. Eu estou falando com base em mim mesmo, tá? Porque tem orações que Deus, alguns pedidos que Ele não responde de imediato. Ou como a gente quer que Deus responde, né? Ele sabe a hora certinha e de que forma Ele vai fazer. Porque Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Continue orando. Nós aprendemos na caminhada de Abraão, né? Que tem que continuar orando, tem que esperar a hora certa e tem pedidos que Deus atende rápido, né? Agora a tia Nilce vai falar do canal. Aí toda vez a tia Nilce tem que falar do canal. Quem não é inscrito ainda, põe o dedinho lá, se inscreva, curta, compartilhe com seus amiguinhos, põe nos grupos, peçam para eles se inscrever. A honra e a glória é somente para quem? Para o Senhor, tá? Mas é importante, porque outras crianças vão ver esse vídeo, vão aprender, vão crescer no conhecimento da palavra de Deus. Tia Nilce conhece um pouquinho, que aprende para passar para vocês. Mas é importante, vamos espalhar a palavra de Deus e para esse canal crescer, né? E como a tia diz, honras para Jesus. Mas é muito bom isso, certo? Vamos orar? Para a gente já passar para a lição que está linda. Vamos orar? Curve sua cabecinha. Maravilhoso e eterno Deus, obrigada, Senhor, por até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos ensinado, Senhor querido, a sua palavra através dessa escola bíblica dominical. Muito obrigada, Senhor, fica conosco, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coraçãozinho para guardar a sua palavra, para não pecar contra ti. Nós te agradecemos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Crianças, a tia Nilce está muito feliz. Nós já estamos na lição de número 13. Imagine como passou rápido, né? Número 13 é a última lição dessa linda viagem nossa, que é a revista Conhecendo o Livro do Começo, né? E o título dessa nossa lição é A Procura de uma Noiva.
Muito linda essa leitura, essa lição, tá? E essa leitura bíblica está aqui, ó, na palavra de Deus, no capítulo 24, certo? Então vocês leiam, continuam lendo aí o livro do Gênesis. Crianças, como na aula de número 9, que desde a aula de número 9, que foi a saída de Abraão, né, a primeira viagem, então que começou a contar a história dele. Deus prometeu a Abraão que ele seria o quê? O pai de uma grande nação, pai de uma multidão. Vocês lembram de tudo isso? Então, Deus abençoou Abraão e Sara com um filho no tempo da promessa, né? E o seu nome era Isaque. Ele alegrou muito o coração dos pais. Ele foi uma criança alegre, um adolescente obediente e cresceu na obediência e no amor a Deus. E os anos se passaram, e Isaque, enfim, agora era um homem adulto, né? E sendo adulto, chegou a hora de... Um moço adulto, uma moça adulta, chegou a hora de arrumar uma esposa, uma hora de se casar, né? E eu acredito que seus pais, eles mesmos, e Isaque mesmo, oraram muito tempo para Deus preparar uma esposa para ele. E que essa moça fosse temente e obediente a Deus, igual nós temos que fazer. Abraão, então, ele tomou uma decisão. Eu vou mandar o meu servo e amigo Eliezer viajar para a terra dos meus pais, a terra dos parentes de Abraão, para trazer de lá a noiva para o meu filho Isaque. E Isaque, ele conversou com o pai e eles concordaram com isso daí. Eles concordaram. Aí vocês vão perguntar assim, Tia Nilce, mas por que de tão longe, né? Tão longe buscar essa noiva? Eu vou falar para vocês. Porque eles moravam num lugar que era dos cananeus ali, era rodeado pelos cananeus. E esse povo, ele era um povo muito cruel, tá? E esse povo, eles não obedeciam a Deus único e verdadeiro. Eles não acreditavam que o nosso Deus único e verdadeiro, o Deus de Abraão, era único. Então, eles eram um povo diferente, que eles acreditavam em outros deuses. Crianças, Deus, ele ama todos os povos. A tia Nilce sempre está falando isso. Deus ama todas as pessoas, independente do que elas façam, do Deus que elas servem. Mas o nosso Deus, ele não aceita o pecado dessas pessoas. Ele ama todas as pessoas, mas ele não aceita o pecado, ele não ama o pecado dessa pessoa, tá? Aqui na palavra de Deus, ó, em 2 Coríntios, está escrito no versículo 6, capítulo de número 14, vocês olhem o versículo inteiro. Está escrito assim, que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem, né? O bem com o mal, o certo e o errado? Não tem comunhão, tá? E também Abraão não queria que Isaque se casasse com moça dali e nem que ele fosse morar lá na cidade dos seus parentes. Porque quando Abraão saiu lá do meio, que Deus mandou ele sair do meio daquela parentela, Deus queria o que com isso? Que Abraão ele foi tirado de lá para formar um povo separado, justo, que amava somente a Deus. Então separou daquelas pessoas. Voltando em Eliezer. Quando Abraão deu essa missão para ele, ele começou a orar e começou a juntar as coisas para a viagem, né? Que ele sabia que era cumprida a viagem. Então ele começou a orar e começou a juntar as coisas e juntou os camelos e colocou água, mantimentos e também, como era de costume, muitos presentes para a futura noiva de Isaque e para a família também. Aí você pode perguntar para tia Nilce assim, sim, tia Nilce, agora o servo vai viajar para buscar essa moça. Como que ele vai saber qual que é a moça certa, né? Aí eu vou responder, vocês já vão entender, né? Dá para se perguntar mesmo. Pelo caminho, esse servo, ele foi orando, que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, está aqui na palavra também, no capítulo 5, do versículo 17, fala assim, ó, orar sem cessar.
Então eu acredito que o servo, ele foi orando sem cessar pelo caminho. E ele confiou no quê? Que Deus já havia preparado a moça certa. Ele não sabia qual era essa moça, mas Deus já sabia. Deus já tinha preparado. Então ele foi orando para que Deus mostrasse para ele. E foi uma viagem longa, foi uma viagem de dias. A mesma viagem que Abraão fez para cá, para Canaã, ele estava fazendo de volta, né? E ele já estava cansado, os seus animais também. Mas ele obedeceu e continuou. Quando ele avistou um poço, ele avistou assim um poço. Naquela época não tinha água encanada, não tinha torneira, né? Era poços assim que tirava a água para o sustento, para o mantimento, para os animais, né? Quem não tinha rio por perto era assim, tirado em poços. Então, esse servo, ele avistou esse poço. Aí ele imaginou, aí ele pôs na cabeça dele: não, então eu já estou na Mesopotâmia, na cidade de Naor, na cidade dos parentes do meu senhor Abraão. Então, quando ele avistou esse poço, ele encostou lá e parou. Aí ele se sentou para descansar, os camelos deles também, acho que, imagino, né, que se ajoelhavam, que eles não deitam, eles se ajoelham, os camelos. Vocês já viram? Procurem para vocês verem. Então ele parou ali. Aí ele começou a pensar: meu Deus, esse poço é onde as moças do lugar vêm buscar água. Então essas moças, elas vinham para buscar água. Aí ele começou a orar. Eu vou começar a orar porque Deus vai me mostrar. Deus vai falar comigo. Então ele começou a orar e falou com Deus assim: Senhor, que a moça escolhida para o meu senhor Isaac apareça e que ela me sirva também água para mim e para os meus camelos. Assim, Senhor Deus, ele orando a Deus, eu saberei que essa moça é certa. Inteligente ele, né? Então Eliezer, mesmo ele nem acabou de fazer a oração, eis que surge uma moça linda e formosa e delicada, essa moça, e chegou para ele, né? Tirou a água e ela olhou para ele e ofereceu água para ele. Ofereceu água e também, mas ofereceu água para os animais dele. Aí aquele servo, eu acredito que ele dobrou o joelho assim e orou para Deus e agradeceu. Ele orou agradecendo a Deus. Aquela resposta foi assim, ó. Por isso que a tia fala, tem resposta que demora, né? Tipo, a promessa que Deus lhe daria um filho demorou 25 anos. Essa promessa, ele foi, chegou lá, ele poderia ficar dias ali na cidade procurando, mas ele chegou na porta da cidade e ó, a resposta veio assim. Então, crianças, nós temos que orar, tá? E depender de Deus para tudo na nossa vida. Nós temos que depender de Deus. Tudo que nós formos fazer, a gente já ora antes, para que Deus vá na frente para realizar. Então, crianças, aquele servo perguntou o nome daquela moça linda. Aí ela respondeu: Rebeca. Olha que nome lindo. O que significa união, aquela que une. Esse é o significado do nome de Rebeca. Rebeca, então, ela convidou esse servo para ir para sua casa descansar, né? Aí chegou lá, a família colocou os camelos dele lá para descansar, deu comida para os animais. E também, aí esse moço, esse servo, ele contou para a família de Rebeca toda aquela história. E o porquê que ele estava ali, porquê que ele tinha chegado ali. E deu também os presentes que ele trouxe para a moça, para Rebeca, e deu para a família também. Aí Rebeca conversou com a família dela e concordaram com o casamento. Imagina, sem nunca ter visto o noivo. Ela não conhecia Isaac. Mas só do servo contar que foi Deus, que era por Deus que ele estava ali, ela concordou. E a família dela também. Combinou com ela, conversou e concordaram. E ela acreditou, né? Que se tratava de... A família também acreditou que se tratava de coisa de Deus aquilo. Né? E aí partiram, né? Partiram Eliezer, Rebeca, suas moças, né? A palavra fala, rumo aonde? De volta para Canaã.
o caminho contrário de volta. Aí quando Rebeca estava chegando lá, que o servo estava trazendo ela, quando ela encontrou, que ela avistou, que ela perguntou para ele, quem é aquele ali? Ele falou assim, aquele ali é o filho do meu senhor, é Isaque. E ela desceu e eles se encontraram, crianças, a Bíblia conta, foi amor à primeira vista. Eles nunca tinham se visto e foi uma coisa tão preparada por Deus que foi amor à primeira vista, eles se apaixonaram. E foi uma alegria, né, para Abraão, imagina, foi uma alegria para Abraão. E todas as famílias daquele lugar, eles se alegraram com aquilo. E se casaram, e foi uma linda festa, e foi alegria completa ali naquele lugar. Crianças, eu quero contar uma curiosidade aqui para vocês, que eu aprendi também. Mas é um assunto para um outro vídeo, uma outra história, uma outra oportunidade, tá? Mas eu vou deixar aqui para vocês. Quem tiver curiosidade, procura para saber mais, tá? Rebeca, a noiva, ela simboliza a igreja, né? A igreja do Senhor. Isaque, o noivo, ele representa Jesus Cristo. Certo? A tia não vai explicar aqui porque não daria tempo. Mas em breve, esse Jesus que nós estamos esperando, ele vem. Né? Assim como Isaque obedeceu ao pai dele, obedeceu em tudo, Jesus também obedeceu ao pai. Ele se entregou por mim e se entregou por você. Ele se entregou pelo pecado da humanidade. Né? E ele em breve, ele vem da onde? Do céu. Ele vem para buscar quem? A igreja que somos nós, eu e você, certo? Então o que nós temos que fazer? Estar preparado. Eu e vocês temos que estar preparados, tá bom? Não perca a sua promessa por nada. Não se junte, crianças. A tia sempre está falando isso, né? Não se junte com crianças que desrespeitam os pais, crianças que falam mal de Deus, crianças que falam mal da igreja, crianças que fazem, né? Maldade para os animais, faz maldade para os outros amigos, crianças ou adultos também que faz piada com o nome de Deus, tem muito isso, fazem piada com o nome de Deus, não aceitem, certo? Criança, vem aqui, tem um conselhinho agora da tia Nilce, tá bom? Criança não namora, tá? Nem de brincadeira, criança não namora. Eu sei que vocês deram uma risadinha aí, né? Mas espere, tá? Espere o tempo certo. Quando seu papai, sua mamãe achar que vocês têm idade, quando vocês tiverem maturidade para namorar, vocês vão namorar, né? Estamos em tempos diferentes do tempo de Abraão, do tempo de Isaque, de Rebeca. Mas os preceitos, a proposta é a mesma. Esperar o tempo certo. Peçam a Deus para preparar uma boa moça, certo? Moço, peça para o Senhor preparar uma boa moça para você. É um conselhinho da tia Nilce, certo? Criança tem que brincar, criança tem que estudar, criança tem que se divertir, criança tem que ajudar em casa, tá? Espere o tempo do Senhor, espere, certo? E não se esqueça do nosso versículo-chave, tá aqui na nossa lição, Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Está onde? Em Salmos 6, versículo número 9. Então, tenha em mente aí, quando você pede, o Senhor ouve e o Senhor atende a minha oração e a sua oração, certo? Crianças, ainda não acabou, tá? Não desliguem. No final aí vai ter uma tia cantando. Lindo, 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 vocês vão amar, certo? Vamos orar agora para agradecer ao Senhor. Vocês gostaram da lição? Eu amei, certo? Vamos agradecer ao Senhor e na próxima revista, no próximo trimestre, nós temos mais 13 lições lindas aí pela frente, certinho? Vamos orar. Curva sua cabecinha com a tia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa lição que o Senhor nos ensinou a confiar no Senhor. Toda decisão que nós formos tomar, nós temos que confiar no Senhor, que o Senhor tem o melhor para mim. Obrigada, meu Deus. Nos ajuda, nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo todos vocês.
Abraão mandou seu servo pra sua terra viajar, buscar uma donzela pra com Isaque se casar. O servo obediente no camelo viajou, foi pra Mesopotâmia, a cidade de Naor. Ó linda Rebeca, figura da igreja, o servo de Abraão, do Espírito Santo, ele te leva na senda da luz, para ter Isaque, este Isaque é Jesus. Chegando junto ao poço, começou logo a orar: Senhor, é aquela moça que minha sede saciar. Também dos meus camelos, se assim se comportar, ela certamente que pra Isaque eu vou levar. Ó linda Rebeca, figura da igreja, o servo de Abraão, do Espírito Santo, ele te leva na senda da luz, para ter Isaque, este Isaque é Jesus. Ainda estava orando quando ao poço alguém chegou, uma jovem muito formosa e a todos saciou. A moça era a Rebeca, que nasceu de Betuel. Ele ficou alegre com a resposta lá do céu. Ó linda Rebeca, figura da igreja, o servo de Abraão,